Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Todas as terapias, essas ciências da alma, elas acabam partindo da experiência do outro ou da sua própria experiência. Quando eu falo da experiência do outro, é no sentido de que eu aprendo com a sua experiência específica, ou sigo ela, ou desenvolvo uma em cima da sua. E a outra, da minha própria experiência, é mais ou menos como foi com Freud. Ele acabou pensando e começando a desenvolver os primórdios da sua terapia de acordo com a sua relação com o seu pai e com a sua mãe. E aí, então, estudando a mitologia, ele encontrou o complexo de Édipo, e desde então ele se baseou muito na psicanálise, nas obras de Platão, filósofo Platão. Olha que interessante. E Jung foi dessa forma também, se desenvolvendo muito a partir do que estava aqui dentro nele, de um vazio, de algo que ele tentava compreender. E isso são apenas exemplos, mas isso, para que eu te dou esse exemplo? Porque a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que no final, todas as terapias, elas partem de algo meu, os criadores, na verdade, né? De uma carência minha, de algo que eu preciso descobrir o que está acontecendo, e o que existe ao redor não me atende. Compreende? E eu lembro, né, quando eu fui em diversos psicólogos para tentar resolver um vazio em mim, e Deus me livre. Olha, eu só gastei dinheiro à toa. Eles me acrescentavam um mínimo, mas nada que pudesse me tirar de onde eu estava ou preencher alguma coisa. E aí foi quando eu parei, falei, não. E aí o fato de eu ter me voltado muito para a questão espiritual é justamente essa busca, né? E todas essas teorias, elas vão sempre tentar ser finalísticas. Eu tenho a resposta. E talvez seja nessa arrogância, talvez, que esteja justamente o problema. Porque são apenas remédios. É um remédio para uma dor de cabeça com um efeito colateral dependendo da pessoa, que às vezes não pode nem tomar aquele remédio. Então, existe na medicina, eu vi uma médica, uma entrevista comentando uma vez, que eu não sei o nome que eles dão, mas existe o momento da doença de acordo com o livro didático, o livro acadêmico. Então, tem as fases da doença, algumas são muito parecidas, mas tem algumas que têm a sua particularidade. E quando você encontra aquela doença daquela particularidade, de acordo com o acadêmico, com o livro, você consegue identificar ela e resolver. E é mais ou menos assim. Essas teorias, dependendo de como a pessoa está, vai ser extremamente útil para ela. Não vai resolver todos os seus problemas, mas vai ser um remédio que vai acabar com aquele sintoma, com aquela dor de cabeça, vai resolver talvez aquela dor de cabeça no sentido de enxaqueca. Compreende? E talvez vá continuar a dor de cabeça. Mas no final, é apenas uma ferramenta que vai te ajudar a ir além, mas até certo ponto. E eu acredito que seja por isso que existem tantas pseudociências orbitando na psicologia, né? Eu li uma vez um autor, um terapeuta, falando dizendo assim, que a psicologia, não sei se eu já comentei aqui, a psicologia, ela quis tanto ser aceita academicamente, cientificamente, que ela abandonou a alma. Isso é interessante, porque é justamente aí que estão aquelas coisas que mais doem na gente. E essas pseudociências, elas buscam justamente essa questão da alma, tentar entender muitas vezes essa questão da alma. Então o que eu quero dizer para você é que cada uma delas vai se dizer uma ferramenta final, de alguma forma. Não estou dizendo todas, mas boa parte delas.
Só que é nesse momento onde eu me lembro de Paulo, né, apóstolo Paulo, quando ele estava numa terra grega, se eu não me engano, não me recordo bem, quando ele passeia pela cidade e vê várias esculturas, vários cultos a vários deuses, né? E ele encontra um, sem nada, escrito mais ou menos assim: ao Deus desconhecido. E ele pega esse ao Deus desconhecido e traz um novo Deus para aquele pessoal. E é mais ou menos isso. A terapia desconhecida é justamente Cristo. É a questão espiritual, eu com Deus. É esse momento aonde eu vou encontrar aquilo que está faltando, que vai me complementar de uma maneira muito mais plena, de forma alguma desconsiderando as ferramentas, de forma alguma, mas apenas entendendo que a origem de tudo e o fim de tudo está ali, e somente ali. Como já comentei aqui, Jung falou que o grande problema principal das pessoas, quando procuravam ele a partir dos 35 anos, era justamente a sua relação com o religioso, a sua relação com Deus. E quando as outras áreas, sentimentos eram resolvidos e ficava essa pendente, ele não conseguia fluir. Mas a partir do ponto que esse ponto entre ele e Deus era resolvido, entre ele e o divino, o espiritual, algo que preenchesse ele, realmente a coisa mudava. Porque Cristo não tem a ver com religião. Cristo tem a ver com viver a vida, viver bem a minha vida, em olhar para o outro, olhar para o próximo, cuidar de mim no outro, cuidar de Deus no outro, de fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, e andar com ações, reações, com uma disposição de graça, misericórdia, que vai gerar uma compaixão para todos aqueles que estão no meu caminho. Entende? Então nós precisamos buscar isso que nos falta, que é justamente algo além da terapia. No entanto, é a terapia que falta, que é justamente a mais importante. Essa terapia espiritual, essa terapia do encontro de você com Deus, de você com Jesus. Bom, vamos pensar sobre isso? Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.